Salmo de número 130. É um sermão que eu já estava preparando para ministrar aqui, quando o reverendo Ananias me chamou. E já tinha um tempo que eu estava preparando esse sermão, e é interessante que na primeira semana, quando eu fui estudar o texto, foi o texto que ele citou aqui, no primeiro culto de domingo da semana. Ele citou esse texto no primeiro culto e no segundo culto da semana de domingo. Inclusive era o texto que eu estava estudando. Querido, esse texto, ele traz para nós a aflição do salmista. É um texto que traz a ideia de um momento difícil que ele estava passando. E calha muito com a situação de muitos, às vezes, né? Nós sabemos que na caminhada cristã nós temos desafios, na verdade. Na caminhada cristã nós temos lutas, muitas vezes vitórias, muitas vezes derrotas, mas sempre lutas e aflições. E o salmista, ele estava nesse enredo. A palavra vai dizer que ele estava no fundo das profundezas, não é verdade? E nós vamos esmiuçar o texto nessa hora. O João já orou, mas eu queria fazer mais uma oração em prol da oração dessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos para ouvir a Tua palavra neste momento. Nós já oramos, nós já confessamos os nossos pecados, nós já adoramos ao Senhor, nós já dizimamos na Tua presença. Mas agora é o momento que o Senhor fala conosco, Pai. É o momento da pregação, é o momento que o Senhor fala ao nosso coração. Então eu peço que o Senhor, através de mim, fale aos corações daqueles que estão aqui. Fale ao coração daqueles que entraram por essas portas. Talvez eles estão como o salmista aqui, precisando de uma palavra, de um conforto. E o Senhor está aqui para falar conosco. Que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua palavra seja pregada, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos ler o texto agora. Salmo de número 130. Diz assim, não sei se vai estar passando aí, já está aqui. Das profundezas clamo a Ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os seus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E ele continua no verso 5. Aguardando o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper do amanhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper do amanhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância de redenção. E ele remirá a Israel de toda a sua iniquidade. Meus irmãos, esse salmo, ele era um cântico que muitos peregrinos entoavam quando eles estavam a caminho de Jerusalém. Na sua epígrafe aí provavelmente deve estar cânticos de romagem, ou cânticos de degraus, ou cântico das subidas, dependendo de qual é a tradução. E o sentido de cânticos de romagem, de degraus, de subida, é porque Jerusalém ficava num lugar alto. E os peregrinos que iam até Jerusalém, eles subiam até o templo para adorar ao Senhor. E nesse momento de subida, eles iam adorando ao Senhor, cantando cânticos de romagem. E um desses cânticos de peregrinação, de romagem, é o Salmo de número 130, a qual o salmista ele compôs. Nós não sabemos quem é o autor dos salmos, mas nós sabemos que ele compôs essa linda melodia que nos traz esperança no Senhor. Amém? O texto ele começa mostrando o seguinte. No verso de número 1, se você acompanhar, ele diz assim: das profundezas eu clamo a Ti, meu Senhor. Ele diz, das profundezas clamo a Ti. Queridos, o que o salmista ele quis nos explicar aqui? Qual que era a situação que levou ele a orar? Qual que era a sua condição? Por que ele orou dessa maneira? Ele fala, Senhor, das profundezas eu clamo a Ti.
ele ora a Deus dessa maneira. E o que leva ele a orar dessa maneira é a sua condição, é o seu estado, era a situação que ele se passava, era a situação que ele estava. Provavelmente nós refletimos, e pode estar implícito no texto, que ele estava, como nós dizemos hoje aqui, no fundo do poço, não é verdade? Ele estava numa situação terrível, na mais profunda angústia, no mais profundo desespero. Então é essa condição que faz ele clamar a Deus, falar: Senhor, das profundezas eu clamo a Ti. Na minha situação que eu estou hoje, eu clamo ao Senhor. A situação que eu passo hoje, eu clamo ao Senhor, porque eu sei que a esperança está no Senhor. É mais ou menos assim, o salmista ele estava sem o chão. É como se o chão desapareceu debaixo dos seus pés. É mais ou menos essa a situação. E é muitas vezes, meus irmãos, mais ou menos a situação da igreja. É muitas vezes a situação de cada membro, de cada pessoa, que às vezes vem para a igreja, às vezes não sei se a sua situação é de algum irmão que está aqui, estar em uma situação, por exemplo, de problemas morais, problemas psicológicos, espirituais, ou até físicos, não é verdade? Nós estamos muitas vezes assim, como o salmista, e ele clama: das profundezas, Senhor, eu clamo a Ti. Olha a minha situação, eu oro para o Senhor e busco a Ti. Então esse era o sentido de ele clamar das profundezas. Só que o salmista ele continua ainda no verso de número 1, e ele nos traz uma rica e importante lição, que o salmista em sua angústia, ele não corre do Senhor, mas ele corre para Deus. O salmista, no meio da sua aflição, ele não faz como muitos, quando estão abatidos, quando estão com dificuldades, correm de Deus, não. Ele vai até Deus, porque ele sabe que a esperança dele está em quem? No Senhor, não é verdade? A esperança nossa está em Cristo Jesus. Meus irmãos, veja bem, no mundo aí fora, quando as pessoas têm problemas na sua vida, quando alguém tem algum tipo de dificuldade, o que elas fazem? Elas buscam a solução em meios seculares, meios secundários, não é verdade? A pessoa tem um problema psicológico, vai no psiquiatra ou vai no psicólogo. A pessoa tem um problema de doença, vai no médico, não é verdade? A pessoa às vezes tem um problema financeiro, ela vai buscar um especialista para lhe dar saúde financeira, buscando muitas vezes refúgio em meios secundários, que não é errado, mas nós sabemos que o salmista ele nos ensina que a solução principal e aonde nós achamos está no Senhor. Muitos cristãos fazem isso. Nós, em vez de buscar a solução em Deus, nós buscamos e colocamos a nossa esperança em coisas secundárias nesse mundo. Nós precisamos ter fé, como o salmista nos mostra aqui, de buscar ao Senhor, não como o mundo aí fora, que busca às vezes em deuses pagãos, em situações secundárias, busca a solução dos seus problemas em diversos aspectos da sociedade, da vida. Não, nós cremos num Deus que pode operar. Se nós cremos num Deus que pode fazer, nós buscamos primeiramente em quem? No Senhor. O salmista ele nos mostra isso, e nós devemos levar a nossa petição a Deus e falar: Senhor, das profundezas eu clamo a Ti, não é verdade? Senhor, das profundezas eu clamo ao Senhor, e sei que o Senhor vai me ajudar. Ele não corre de Deus, mas ele corre para Deus. Lembra a última vez, eu não sei se os irmãos vão lembrar, que eu preguei em Isaías capítulo 6, e no texto de Isaías capítulo 6 é muito interessante que Israel ela passava por diversas crises. Israel passava por crise política, Israel passava por crise social, por crise moral. As bases da religião judaico de Israel, a religião dos judeus estava corrompida. E o que Isaías faz? Isaías ele vai ao templo do Senhor, no capítulo 6, buscar a Deus, e o Senhor ali aparece a ele. Nós devemos ter, meus irmãos, a convicção do salmista, nós devemos ter a convicção de Isaías, saber que a esperança nossa está na casa de Deus e no Senhor. Não colocar o nosso coração em meios secundários, mas ainda, além disso, colocar em Deus, buscando a Ele em oração. É por isso que nós oramos aqui, nós temos diversas orações,
quando nós fazemos aqui por cura de enfermos, não é verdade? Por que nós vamos direto a Deus? Porque nós sabemos que Ele pode curar os enfermos. É Ele que pode nos ajudar, é Ele que ajudou o salmista, e é Ele que pode nos ajudar aqui hoje. Nós devemos falar como o salmista: Senhor, das profundezas eu clamo a Ti, e me salve nesta hora. Essa é a convicção da igreja. A esperança nossa deve estar sempre no Senhor, porque Ele irá nos salvar, meus irmãos. Veja, nós devemos entender e ter a convicção que o céu está aberto para nós. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Ele. Vá até Ele, busque a Ele. O Senhor nos trouxe aqui para isso. O céu está aberto para você, é só você ir até Ele. Veja, isso é muito interessante. Eu tenho certeza absoluta, se qualquer um que está aqui, por mais influente que for, tentar marcar uma audiência com o governador do estado de São Paulo, é muito provável que você não vai conseguir, não é verdade? Se você tentar marcar uma audiência com algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu tenho certeza que você não vai conseguir. Se você tentar marcar uma audiência com o presidente da República, é muito provável que você não vai conseguir. Mas o que me deixa maravilhado e deslumbrado é saber que se nós marcarmos uma audiência com Deus, Ele vai nos escutar. Se nós irmos até Deus, Ele vai nos escutar. O Deus que carrega o mundo na palma da mão, se você dobrar o seu joelho para falar com Ele, Ele te escuta. Se você orar a Ele e falar: Senhor, das profundezas eu clamo a Ti, olhe o meu pedido, Senhor. Eu marco uma audiência com o Senhor hoje. Vá até Ele e o Senhor, Ele vai te responder. E o Senhor, Ele vai me responder. Essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. Essa é a beleza de ser cristão. É saber que mesmo com tudo o que acontece, o Senhor ainda tem tempo para nos escutar, como o salmista nos mostra. A qualquer momento, hora, minuto, segundo da nossa vida, vá até Ele. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua petição. E a sua oração será ouvida. Das profundezas Ele clamou e o Senhor ouviu a oração dele. Ele estava no estágio de profunda angústia. Eu não sei se os irmãos gostam muito de história do Brasil, a história do nosso povo, da nossa nação. Tem uma história de um homem chamado Hans Staden. No período colonial, ele era um alemão. E Hans Staden, ele era um alemão que veio da Alemanha para o Brasil. E certa vez ele estava aqui em 1548, ali na região de Bertioga, quando ele guardava o forte. Só que em um determinado momento que ele guardava o forte, porque ele foi contratado, ele saiu para caçar, né? Porque naquela época eles caçavam muito, né? Mais ou menos no século XVI. E no momento que ele saiu para caçar, era de noite, os índios chamados Tupiniquins sequestraram ele e capturaram ele. E esses índios, eles eram conhecidos pela prática da antropofagia. Resumindo em miúdos, eles eram canibais. Então Hans Staden, ele estava ali, capturado por aqueles índios. Ele havia sido ferido, porque a história mostra que ele levou uma flechada. Os índios bateram muito nele. Ele estava amarrado e sendo carregado por uma leva de índios para o fundo da floresta. E ali ele estava gemendo de dor, gritando de dor. Ele já estava há um tempo com aqueles índios. E num determinado momento, a história nos mostra, é muito interessante, que ele se lembra do Salmo 130. E ele começa a louvar a Deus, clamando o Salmo de número 130. É interessante que a tradução que ele usava era a tradução feita pelo próprio Lutero. Provavelmente ele deveria ser luterano, né? E ele clamando o Salmo de número 130 em alemão, dizendo a Deus: Senhor, me tira das profundezas, entoando o cântico. Os índios ouviram aquela melodia, porque eles não entendiam o que ele estava falando, mas eles ouvindo aquela melodia, por uma ação divina e por um milagre divino, os índios simplesmente o libertaram. Simplesmente. E a história nos mostra que quando esses homens, qualquer homem que era capturado pelos índios tupiniquins, era certeza que ele seria degolado e seria a janta para aqueles homens. Só que
Randstad, ele teve fé no Senhor. Ele clamou na mais profunda angústia e disse: Senhor, olha o meu estado. Eu estou entre a vida e a morte. E ele clamou: tem misericórdia de mim. E o Senhor fez um milagre e salvou ele. E ele contou a história. Tem um relato na internet, a biografia dele, se os irmãos quiserem pesquisar. Mas o que eu quis mostrar isso? Que como o salmista também, ou como Randstad, esses homens estavam numa situação terrível. Não é verdade? Mas Deus ouviu a oração deles e acatou o pedido do coração deles. Mas, meus irmãos, continuando, o verso de número 2 nos mostra o tipo da oração do salmista. Eu queria que você acompanhasse comigo, porque orar, todo mundo ora, não é verdade? Nós oramos aqui por confissão de pecados, oração, eu oro, a Kátia ora, o João ora, a Claudinha, a Paula, todos oramos, não é verdade? Mas qual era o tipo de oração que esse salmista estava orando? Era uma oração de súplica. Era uma oração de súplica. Acompanhe comigo. No verso de número 2, eu estou com duas traduções aqui, Almeida Corrigida Fiel, e eu trouxe a nova tradução, linguagem de hoje, que ficou muito boa. Está escrito aqui na primeira, ele diz, a oração de súplica dele, preste atenção: Senhor, escuta a minha voz e sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Na outra tradução fica melhor ainda, ele diz: escuta o meu grito, Senhor, e ouve o pedido do meu socorro. Queridos, a oração do salmista era um tom de urgência. A oração de súplica muitas vezes é num tom de urgência, é como se fosse a última oração dele. Ele dizia: Senhor, escuta o meu grito, atende a minha oração. É assim que muitas vezes nós devemos orar. Era um grito das profundezas da alma. Ele do fundo da alma orando a Deus e clamando, falando: Senhor, escuta a minha voz, escuta o meu pedido. E olha que interessante, que a palavra Senhor, ela não aparece uma, ela não aparece duas, nem três, mas ela aparece 8 vezes no decorrer do texto. A redação mostra que 8 vezes ele clamou Senhor. Isso mostra, meus irmãos, que ele sabia que a esperança dele estava no Senhor. Só Deus poderia livrar ele desse mal. Ele fala no verso 1 dizendo Senhor. No verso 2 ele diz Senhor. 3, Senhor, Senhor, Senhor. O salmista sabia, ele tinha convicção que a oração dele seria atendida. E ainda mais que a esperança dele estava no Senhor. Ele sabia que só Deus poderia livrar ele dessa angústia e dessa aflição terrível. Meus irmãos, só Deus, e apenas Deus, e só Ele pode nos livrar da aflição, não é verdade? Só Ele pode nos livrar dessa aflição. Lembra lá, meus irmãos, quando Isaías, eu até citei aqui, orou o Salmo de número 51? A oração era muito parecida. Isaías, ele vem até Deus, ele se tranca no quarto, o texto vai falar que ele jejuava, ele não comia. O texto vai falar que os ossos dele estavam secos de tanto que ele orava, e ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. Era uma oração de súplica. O Davi, ele estava orando aqui no Salmo 51 com a sua alma. É essa oração que nós devemos orar. Ou o melhor exemplo do nosso Mestre Jesus, que todos sabemos que no Getsemane, ele disse que a alma dele estava angustiada até a morte. Essas orações são muito importantes, meus irmãos, oração de súplica. A igreja precisa orar nesse sentido, clamando a Ele, para que Ele de fato nos receba o nosso pedido, e receba o que nós estamos precisando, meus irmãos. Veja bem que momentos difíceis, causas difíceis, situações difíceis que nós passamos, necessitam de orações de súplicas. Olhe para Deus, meus irmãos, olhe para Ele hoje e suplique a Ele. Clame a Ele e Ele de fato lhe responderá. Quanto mais difícil for a nossa situação, mais forte tem que ser a oração a Deus, clamando a Ele. Aqui está, Senhor, o meu pedido, eu preciso disso, eu necessito, Senhor. Olha, o meu pedido, ele é legítimo, e o Senhor irá nos responder. É assim que o salmista estava orando, era uma oração de súplica.
Não era uma oração qualquer, era uma oração de súplica. A alma dele angustiava até a morte, e ele clamava. É assim que nós devemos orar, meus irmãos. A Deus, suplique a Deus, busque a Ele, e o Senhor irá responder a sua oração. Talvez seja por um filho seu que está longe dos caminhos do Senhor, clame a Ele. Talvez seja por um irmão seu que está longe dos caminhos do Senhor. Ore a Ele, fala: Senhor, olha a minha família. Clame a Ele, seja o seu filho, seja você mesmo. Fala: Senhor, eu estou frio espiritualmente. Eu clamo para que o Senhor receba a minha oração. Eu não sei qual é o seu pedido aqui hoje. Eu não sei qual é a necessidade de cada um que está aqui hoje. Mas o salmista nos orienta. Clame a Ele, que o Senhor ouvirá a sua oração. Amém? E ele continua agora no verso de número 2, na parte B. O salmista ele usa uma estratégia muito interessante. Olha a estratégia do salmista, olha o que ele faz. Escuta agora o verso de número 2. Ele diz aqui: sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Veja, meus irmãos, que primeiro, o que o salmista faz? Ele apresenta o seu pedido a Deus, ele ora, ele suplica a Deus. Agora olha a estratégia do salmista, ele ora pela oração que ele levou a Deus. Olha a estratégia do salmista, ele já falou o pedido dele a Deus, agora ele ora a Deus: Senhor, acata agora essa oração. É a estratégia que ele usa nesse salmo. Ele fala aqui, o texto é claro: Senhor, atende a minha oração, ou seja, responda a minha oração, haja sobre a minha oração, intervenha no momento e no espaço desse mundo, apareça para a minha oração. É a oração que ele ora, é a estratégia muito bem usada do salmista, é isso que nós devemos orar, meus irmãos. Nós sabemos, como eu disse aqui, que todos oram, mas o salmista ele nos mostra que ele queria a resposta do Senhor, era urgente. Ele clama para o Senhor mais ou menos assim, falando: Senhor, o meu pedido, ele é urgente. Eu já orei ao Senhor, agora eu oro pela oração para que o Senhor atenda o pedido da oração que eu fiz ao Senhor. É urgente, é uma urgência, é um pedido, é como se fosse aqueles pedidos de prioridade. Todos estão orando: Senhor, eu sei, mas a minha causa ela é tão urgente que eu oro ao Senhor, passa ela na frente dos outros. Não é cortar a fila, viu? Porque se Deus responder é porque Ele quis, né? Mas o texto aqui nos mostra o quê? É que o salmista ele queria tanto que Deus respondesse ele, que ele ora pela oração. É a primeira vez que eu vejo na Bíblia alguém orar pela oração. É assim que nós devemos orar, meus irmãos. Orar com esse intuito: ó Senhor, a minha oração é urgente. Senhor, eu oro pelo meu irmão que não conhece a Cristo, é urgente essa oração. Senhor, eu oro por um parente que está enfermo, Senhor, essa oração é urgente. Senhor, eu oro pela essa igreja, Senhor, que está se organizando, Senhor, essa oração é urgente, Senhor. A igreja deve orar assim. Nós muitas vezes devemos orar ao Senhor. É como se fosse o exemplo da fila do hospital. Imagine que o seu filho está ali doente, precisando passar na frente. Você não chega lá e pede aquela etiqueta, né, que você fica horas ali naquela fila. Você pega lá a senha lá e fica lá, tá no 100 e você é o 200. Vai ficar lá o dia inteiro. Não. A ideia é o quê? Você entra no hospital com seu filho doente e fala: atende o meu desejo, o meu filho está enfermo, tem que ser para agora, não pode ser para depois, tem que ser agora. Essa é a ideia do salmista. É isso que nós devemos entender quando nós oramos, quando nós estamos numa necessidade, quando nós estamos, como o salmista nos fala, na aflição profunda, quando nós estamos, como ele diz aqui, nas profundezas. Ele estava nas profundezas, meus irmãos, e a oração dele também foi bem profunda ao Senhor. Só que o texto, ele continua no verso de número 3 e no verso de número 4. Acompanhe comigo o que o salmista ele nos diz aqui. Ele diz aqui: mas contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido. Verso 5. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Eu li o 4 e o 5, na verdade é o 3 e o 4. Eu vou ler de novo. Vou ler o 3 e o 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Verso 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Meus irmãos, aqui o que o salmista ele faz? Ele nos mostra que
provavelmente ele poderia estar em pecado. O salmista nos mostra que a situação que Deus ainda não respondeu ele poderia ser algum tipo de pecado. É por isso que ele diz aqui: Senhor, se for algum pecado que cometi, perdoa-me. Ele entra assim, a segunda estratégia dele, ele usa assim, ele fala: Senhor, é algum pecado? É alguma coisa que eu cometi contra o Senhor, contra o meu próximo? Se for, Senhor, me perdoa. O salmista nos dá uma lição muito interessante, meus irmãos, porque ele nos mostra que muitas vezes para Deus, ele nos responder, nós devemos estar em santidade com o Senhor. Veja que Deus, ele é santo, Deus, ele é puro. Se nós estamos numa vida corriqueira de pecado, o Senhor não nos responderá nunca. Nós precisamos estar numa vida alinhadas com Deus. É por isso que o salmista ele fala: Senhor, será que é algum pecado que eu cometi? Foi algum pecado que eu fiz? Se for, Senhor, me perdoa. Porque pode ter sido. Não é verdade? Quem vive em pecado, meus irmãos, muitas vezes não vai ter comunhão com Deus. Para que haja resposta do alto, é necessário purificação. Para que Deus responda a nossa oração, é necessário purificação. Vida de pecado não pactua com vida de santidade. Nós precisamos estar alinhados com Deus. É por isso que ele usa a estratégia. Pode ser algum tipo de pecado. Às vezes pode ser um pecado que nós cometemos, nós nem sabemos, nós esquecemos. Então nós devemos clamar ao Senhor, falando: Senhor, perdoa a minha iniquidade, e o Senhor nos responderá. Vocês lembram lá, em Êxodo, quando Deus aparece na sarça para Moisés? O que ele diz para Moisés? Ele diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, pois este lugar é santo. Qual que é a ideia aqui? Deus, antes de nos responder, Ele precisa que nós confessemos os nossos pecados e que nós estejamos em uma vida de santidade, alinhados com o nosso Deus. É por isso que quando Moisés ele está lá no monte e Deus aparece com ele, a primeira coisa que Deus fala para Moisés, Moisés, primeiro, tira a sandália, se purifica, porque o lugar que você pisa é santo. Sempre que nós formos querer uma resposta de Deus, clamando como salmista, nós precisamos fazer um raio-x da nossa vida. Aonde será que eu errei, Senhor? Porque o Senhor não está me respondendo. Será que foi aqui, foi ali? E use a estratégia do salmista e clame a Ele, e Ele irá lhe responder. O sumo sacerdote, sempre que ele entrava no santíssimo lugar, ele se purificava de toda a imundícia. Nós devemos nos purificar, e assim o Senhor responderá a nossa oração, meus irmãos. Deus, Ele pode, meus irmãos, responder a nossa oração se nós confessarmos os nossos pecados. Se nós entrarmos diante dEle hoje, clamando o Senhor, como o salmista clamou, numa oração de súplica, dizendo: Senhor, me responde, perdoe a minha iniquidade, Senhor, perdoa a mim. Ele irá nos responder, é certeza que Ele irá nos responder. Sabe por quê? Porque no verso 4, o salmista ele usa uma outra estratégia, que ele diz o quê? Senhor, contigo está o perdão. Ele fala: Senhor, eu posso ter pecado, mas eu sei que contigo está o perdão. O que ele faz? Ele apela para a misericórdia de Deus. Ele apela para a grande misericórdia de Deus. É por isso que no verso 3 ele fala aqui: Senhor, se você olhar a iniquidade de todos, quem subsistirá? Olhe para o mundo, Senhor. Todos são pecadores. Se o Senhor olhar a iniquidade de todos, quem vai subsistir, Senhor? Quem se salvará? Ninguém. Ninguém se salvará. Aí ele clama para a misericórdia e pede o perdão ao Senhor. E o Senhor irá nos perdoar, meus irmãos. Miqueias capítulo 7 nos mostra que Deus, Ele olha o nosso pecado, e quando nós pedimos perdão a Ele, Ele tem compaixão de nós e joga os nossos pecados no lar das profundezas do mar. Todo pecado cometido, o Senhor esquece quando nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão a Ele. Nós precisamos ter fé, meus irmãos. Nós precisamos crer no Senhor, que o Senhor Ele pode ouvir a nossa oração e entrar na presença dEle purificado. Só que agora o salmista ele continua no verso 5 e no verso de número 6. E eu quero que você acompanhe comigo, porque mostra que o salmista ele espera ansioso pela palavra de Deus. Olha o que o texto diz, acompanhe aqui comigo. Verso 5 e verso 6. Ele diz assim:
Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espera no quê? Na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper do amanhã. O que o salmista faz aqui? Ele espera ansioso no Senhor. Veja que ele clamou a Deus, não é verdade? Ele orou pela oração, ele clamou por perdão a Deus. Agora o que ele faz? Ele espera ansioso a resposta de Deus. Ele espera ansioso Deus responder a petição dele e tirar ele das profundezas que ele estava. É assim que nós devemos esperar no Senhor, ansiosos em Cristo, ansiosos para que Deus nos responda aqui, meu irmão. Veja, eu acredito que muitos, e eu creio que quase todos, a não ser os mais jovens, mas acredito que sim, já fizeram alguma entrevista de emprego, não é? E quando você vai para uma entrevista de emprego, o que você faz? Você se prepara, você coloca uma boa roupa, alguns passam perfume, né? Outros penteiam o cabelo, outros não. Mas ele vai para a entrevista de emprego, ele prepara o seu currículo e leva. E ali ele faz a entrevista. E após ser entrevistado, o entrevistador fala, fique esperto, porque qualquer coisa, se você for aprovado, eu ligo no seu aparelho celular ou no seu telefone, não é assim? E como que nós ficamos? Nós ficamos o quê? Ansiosos. Nós ficamos esperando qualquer ligação. Tem uns que deixam o celular no mudo, né? As pessoas deixam até o celular no volume alto. Esperando a ligação. Ficamos o quê? Ansiosos, esperando, falando, ele vai ligar. Uma hora vai tocar e essa vaga de emprego é minha. Uma hora o telefone toca. É assim que o salmista estava esperando no Senhor. Ele estava esperando Deus falar. Ele falou, eu já orei pela oração, eu já clamei por perdão, agora eu vou esperar ansioso em Deus. Nós devemos esperar ansiosos no Senhor pela resposta de Deus. Como eu dei o exemplo aqui da analogia do emprego, ficar esperando, ele vai ligar. O Senhor vai falar conosco, o Senhor vai acatar a minha oração, Ele vai me responder. Uma hora Ele fala, uma hora Ele acata, uma hora Ele me responde. Ansioso, como se fosse na pontinha dos pés esperando. Lembra lá do filho pródigo? O pai ficava como esperando? Ansioso, ele ficava olhando assim, lá na cidade, no fundo da cidade, vendo se o filho entrava, ficava ansioso olhando. É assim que nós devemos esperar no Senhor, e Ele nos responderá, ansiosos pela oração. Uma hora Deus vai falar, uma hora Ele vai me dar a resposta, uma hora Ele vai me tirar dessa aflição que eu estou passando, porque Ele é Deus, e a palavra do Senhor nos diz que nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos. Quem dirá? Ele, que é Deus. Nós devemos esperar assim, meus irmãos, ansiosos no Senhor, aguardando a resposta. Nós não devemos andar ansiosos com o que comer, com o que beber, com as coisas desse mundo, não. Mas devemos sempre estar ansiosos com que Deus nos responda. Sempre com os olhos no Senhor, esperando que Ele vai nos responder. Eu não sei qual que é a oração que vocês fazem. Talvez a oração é por um enfermo, meus irmãos. Talvez a oração, como eu disse aqui, é por um familiar que não conhece a Cristo, que está longe do Senhor, que está indo a passo. Amém. Talvez, meus irmãos, continuando, nós não sabemos, eu não sei qual que é o pedido seu, qual que é o pedido dos irmãos aqui, mas nós devemos ser como o salmista, clamar a Ele, estar ansiosos para que Ele responda, buscando ao Senhor, falando, Senhor, recebe a minha oração, como o texto diz, das profundezas eu clamo a Ti. Eu oro ao Senhor e espero ansioso, sabendo que o Senhor irá responder a minha oração. Faça como o salmista, faça como Hanstaden, do texto que nós lemos aqui, a história que nós oramos aqui, seja usado na sua oração. Ore a Deus e ore pela oração, clamando para que Ele responda a vocês. E o Senhor irá lhe responder, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor irá ouvir a nossa petição. E por fim, meus irmãos, no verso
de número 7 a 8, ele termina nos dando uma rica esperança e diz assim: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundância de redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Queridos, espere no Senhor hoje. Espere em Cristo hoje. A sua oração chegou até Deus. O Senhor ouviu a sua petição. O Senhor ouviu a nossa petição. O Senhor ouviu o que nós pedimos aqui hoje. Ele é rico e misericordioso. Ele de fato, e eu tenho certeza que Ele responderá, se já não respondeu, a sua oração. Amém? Vamos ficar de pé para nós entoarmos um louvor ao Senhor. Eu vou estar orando agora, enquanto a equipe de louvor vai se posicionando. E neste momento, meus irmãos, eu peço que você guarde esse sermão no seu coração.